Marlene e hoje nós vamos falar sobre psicofonia, que é o capítulo 23 do livro O Dom da Mediunidade. Nas duas últimas aulas nós nós estudamos a psicografia e outras formas da mediunidade ou da manifestação através da escrita, da manifestação espírita, né, através da escrita. Portanto, vamos falar, a psicofonia, ela é conhecida como incorporação, né? Então, ela é conhecida como incorporação, que se constitui da transmissão de mensagens pelos espíritos desencarnados através do aparelho fonador, ou seja, utilizando toda a parte responsável pela fonação do ser humano. Então é utilizada de fato este aparelho físico do nosso organismo na manifestação através da psicofonia. E o médium de psicofonia, ele também pode, assim como o médium de psicografia, ser consciente ou semiconsciente, de acordo com o mecanismo cerebral e do nível de transe mediúnico, que pode ser mais ou menos profundo em determinados, para determinada situação. Esse transe ele varia, como nós vamos verificar logo mais. Agora, nós também temos nesse campo do transe mais profundo, só para adiantar, a mensagem xenoglóssica. O que é mensagem xenoglóssica? Quem sabe? Outro idioma. Isso mesmo. Então é a mensagem em outro idioma que não aquele predominante no médium nesta vida. Por que exige um nível de transe mais profundo na psicofonia xenoglóssica? Porque, na verdade, se utiliza o que está armazenado no subconsciente do médium. Aí ele tem, de fato, no seu subconsciente armazenada aquela língua que ele utilizou, que ele dominou em outras vidas. Então, no fenômeno de da mensagem xenoglóssica, o que acontece é que é buscado nesse recôndito do inconsciente o manancial necessário para a manifestação mediúnica psicofônica. Bom, então nós vamos ver que no livro Consciente, agora que nós vamos abordar, nós temos aqui a doutora Marlene, no livro, ela se pautou em casos estudados pelo espírito de André Luiz, que nós conhecemos, né, que ele ditou vários livros através da psicografia de Chico Xavier e se dedicou muito a essa parte da pesquisa dos fenômenos. E no livro, nos domínios da mediunidade, são estudados profundamente os casos de mediunidade e no nosso exemplo hoje, né, no tema de hoje, da psicofonia.
Então, para exemplificar o tipo de psicofonia consciente, a doutora Marlene lançou mão de toda a descrição de uma atividade mediúnica presenciada por André Luiz, estudando uma médium chamada Eugênia. Só fazendo um parênteses, para quem não leu este livro, André Luiz, Hilário, que é o seu colega de pesquisa, de estudos, com o mentor Aulus, que é um espírito com muito conhecimento, que estava ali orientando, eles estão de fato numa reunião mediúnica que acontece numa casa espírita, assim como a nossa aqui, certo? Então, ele está descrevendo uma situação ali na hora desses trabalhos de desenvolvimento mediúnico, onde se dá assistência aos espíritos menos felizes, aos espíritos em busca de esclarecimento, aos espíritos revoltados, que são trazidos a estas reuniões para serem orientados, para receberem aquele atendimento que eles precisam, de acordo com cada caso, com o desequilíbrio que eles estão apresentando. Nesse sentido aqui também eu gostaria de esclarecer, porque alguns que ainda não tiveram oportunidade de estar nos trabalhos que se desenvolvem, os trabalhos mediúnicos, podem dizer, mas por que precisa entender através dessas reuniões? E nós vamos ver aqui, porque os espíritos, numa condição mental, numa condição de desequilíbrio, como eles se apresentam, eles não conseguem se manifestar no nível de consciência e de percepção sem uma interferência, sem a doação do médium e da assistência da sala mediúnica dessas vibrações que nós emitimos enquanto encarnados, que tem um potencial material, animal bastante grande. Então, através desse contato, é possível que os mentores mantenham um diálogo, e assim como o dirigente da sala, para encaminhar esses espíritos, coisa que muitas vezes, ou na maioria das vezes, eles não conseguem sem essa intermediação, porque os espíritos não conseguem entrar na faixa vibratória dos espíritos trabalhadores, eles não conseguem perceber a ajuda, eles simplesmente não conseguem, às vezes, nem ver, porque estão imantados na matéria que eles estão. Então, feito esse parêntese, só para vocês se situarem, que os dois casos que nós vamos comentar aqui se dá, portanto, nesta sala, numa casa espírita, né, durante os trabalhos mediúnicos, tá? Então, situados todos, vamos lá ao caso da nossa Eugênia. Aulus, que era o assistente que estava ali prestando esclarecimentos ao André Luiz, explica, olha, Eugênia é jovem, né? E ela é excelente colaboradora, ela coopera muito com os trabalhos aqui conosco, né, que tem toda uma assistência espiritual nesses trabalhos, e ela é considerada uma trabalhadora fiel, né, ela presta um serviço de muita relevância. E ele diz assim, olha, ela tem uma intuição clara, ela tem uma distinção moral e tem uma vantagem de se manter consciente nos serviços de intercâmbio. Nós vamos ver já porque é vantajoso, né, segundo
os espíritos responsáveis pelos trabalhos, a mediunidade consciente. Nós vamos ver logo mais. Então, e como que se dá essa mediunidade consciente, essa psicofonia consciente? Aí ele fala que ela se dá com a ajuda, né, e ação dos dirigentes, a médium, ela exerce uma vigilância sobre todo o momento ali em que se dá a comunicação. Ela exerce uma vigilância e disciplina com relação ao comunicante, tá certo? Ele convida, então, para os dois se compenetrarem no que está acontecendo, e no instante que se inicia a comunicação, a alma de Eugênia, ela se afasta do corpo, né? E mantém-se junto ao corpo, né, numa distância de centímetros. Ela se mantém assim, enquanto um responsável, um espírito responsável, um assistente, vem, né, não só um, até mais de um, ampara um espírito que vai ser assistido, né, e ele senta-se rente à médium, né. Ele faz uma analogia, como se alguém que se debruça sobre uma janela, né? Então essa é a visão do espírito comunicante sobre a médium, que está ali a centímetros de distância, porém afastada, né, do seu corpo físico. E André Luiz comparou esse processo como um sutil processo de enxertia neuropsíquica. Lembrava mesmo as operações de enxertia do mundo animal, em que uma planta se desenvolve à custa da outra durante a comunicação. Então ele fez essa analogia, como se fosse aquela planta que se vale, né, da energia ou parte de energia de outra planta para se desenvolver. Então o espírito, para se comunicar, ele se vale de toda, que nós vamos ver aqui, ele se comunica através da corrente nervosa do médium. Então ele conta aqui que a fronte de Eugênia, desligada do corpo físico, permanecia ligada ao cérebro da entidade comunicante por leves fios brilhantes. Era como se fosse uma devotada enfermeira cuidando do enfermo. Guardem bem isso. Então nós estamos falando aqui da mediunidade, psicofonia consciente. Então a médium, ela estava numa postura como se fosse uma enfermeira cuidando do seu doente. E ela, através da corrente nervosa, ela conservava todas as informações, né, e as palavras, ela conseguia perceber as palavras mentalizadas pelo comunicante através das correntes nervosas. E ela, na sua mediunidade consciente, ela tem todo o controle, inclusive de controlar as palavras, certo? Então ela exerce esse controle, né, porque ela percebe a frase que virá depois. E se for alguma frase de baixo calão ou não condizente, que não vai acrescentar nada para o atendimento, ela corta, certo? Ela muda, ela está consciente, ela não deixa aquela expressão se mostrar com todo o seu potencial. Bom,
o comunicante aposta-se temporariamente do órgão vocal, tá? E apropriando-se do mundo sensório da médium. Ele consegue, então, enxergar, ouvir, raciocinar, porque ele pega emprestado. É aí que está a diferença, porque o espírito, na maioria das vezes, que está num processo muito difícil de ordem, ele não consegue essa nitidez sem a interferência do médium. Entendeu? Ele não consegue expressar exatamente o que vai no seu psique sem essa doação mediúnica. Bom, e aí ela como enfermeira, ela age muitas vezes concordando com os caprichos do doente. Né? Uma enfermeira faz isso, às vezes ela deixa para lá, deixa o doente se expressar, né? Tem que ter paciência, desde que não seja algo que ela entenda e ela censure, tá? Então a entidade às vezes chora, fala, reclama e ela deixa, tá? Bom, pela corrente nervosa, conhecer-lhe as palavras na formação, isso eu já falei. Bom, quando o médium se mantém consciente, ele controla, portanto, as intenções do comunicante. Tá? Então, anotem isso. Ele permite a livre manifestação até certo ponto. Tá? E, na verdade, Eugênia, ele explica parece até que ela está ausente. Não, mas ela pode, num átimo de segundo, voltar a seu corpo. Ela tem o pleno domínio do seu corpo. Tá? Anotem, nós estamos falando de psicofonia consciente. Tá? Durante a comunicação, o espírito se queixa de cadeias que o prendem. Ah, estou preso, né? Eu não consigo me mexer. E o Aulus explica que 50% dessa queixa dele é uma sensação, justamente porque ele está tolhido, né? Ele não está dando vazão completa, ele está sob o controle do médium, tá? Então essa cadeia que ele supõe que ele está preso, né, 50% é uma impressão da cautela, né? Na verdade, resultante da cautela, né, da médium. Ele não consegue se propagar, se expressar em todo o seu potencial. Justamente ele se queixa. Bom, e qual é, portanto, o nível, o tipo de transe mediúnico na Eugênia? Qual que é? Duas aulas atrás, e depois o Valtinho ainda reforçou a questão do transe, né? Não é um transe, é um transe leve, é um transe não profundo, certo? Não é um transe profundo, ele é um transe leve, superficial, porque ele conserva. Qual é o primeiro ponto que destaca um transe leve de um transe profundo, né, que nós vimos, lembra? No transe leve, né, não profundo, a memória presente, a memória presente, ela está ali viva, e o médium é capaz de lembrar, talvez nem com todos os detalhes, o que se passou. Então, ou seja, a memória do presente está viva, tá certo? Ela conserva a consciência, tá? Então, o médium, né, num transe leve, superficial, ele conserva a memória do presente, tá?
E há uma corrente mental ligando o seu cérebro com o espírito comunicante. E a esse fenômeno, né, ele se traduz no quê? Na dissociação, lembra das forças anímicas. Então, ou seja, existe uma dissociação das forças anímicas, certo? Claro que há. E essa dissociação, qual é a característica dela? A predominância aí é da função cerebral da fala. Lembra que nós temos assim a dissociação que se dá no transe, durante o transe, que pode ser leve ou profundo. Existe aí uma dissociação anímica, que vai, na verdade, algumas áreas do cérebro ficam no ponto morto, vamos dizer assim, ou numa rotação menor. E, em compensação, outras áreas são fortalecidas, são aceleradas, são evidenciadas. E no caso da psicofonia, existe o quê? A predominância da função cerebral da fala e o rebaixamento, né, de outros centros nervosos, certo? Então, outros centros nervosos ficam enfraquecidos, quase em ponto morto. Em compensação, a fala, ela é fortalecida. Nessa dissociação que se dá na mediunidade de psicofonia consciente. Agora vamos ver a mediunidade psicofônica, né? Sonambúlica ou inconsciente. Então, quando se falar em psicofonia sonambúlica, leia-se inconsciente, certo? A diferença. Nela acontece o quê? Como o transe é mais profundo, nós vamos ter a amnésia lacunar. Lembra que nós falamos, quando comentamos sobre psicografia? A amnésia lacunar, ela é a falta de lembrança do episódio. Não adianta, o médium não vai lembrar da comunicação, ele não vai lembrar em que horas que ele entrou em transe, que hora que ele saiu, ele não vai lembrar. Então é a amnésia lacunar. E para exemplificar este tipo de amnésia, também do livro Nos Domínios da Mediunidade, a doutora Marlene destacou o caso de Celina. Né? A Celina é uma médium que também está ali naquela sala, junto com a Eugênia, certo? E que também vai dar passividade para um espírito necessitado. Então ele fala, mas já começa que a Celina é uma senhora já passou dos 50 anos e ela já estava há 20 anos viúva, né? Dedicou seus filhos, teve uma vida de atribulações, muitas estradas espinhosas. E uma coisa que ela suportou heroicamente o assédio de compactas legiões da ignorância e da miséria, que lhe rodeavam o esposo com quem se consorciara. Então, ou seja, ela ainda teve que aguentar o marido, coitado. O marido era muito assediado, enfim, a gente pode até imaginar. Então ela pacientemente suportou o casamento, mas enviuvou muito cedo, certo? E criou os filhos com muito sacrifício, conheceu a perseguição de gênios inferiores, gênios infernais, e não se rendeu. Vejam bem, gente, o médium, aqui vale dizer, para chegar nesse ponto que chegou a Celina, né, nós temos que, né, viver muito, né, trabalhar muito e, popularmente falando, quem não come bastante grama.
Porque ela, como médium, vocês imaginem as dificuldades pelas quais ela passou, os enfrentamentos que ela teve, né, com a família, com tudo, e ela poderia ter se extraviado, ter jogado a toalha, largado tudo, e ela devia ser muito assediada. O médium é assediado, porque vocês pensam, as forças inferiores, elas percebem, normalmente quando a gente reencarna com a missão da mediunidade, não passa despercebido para os nossos irmãos que ainda vivem nas trevas, né? E para quem quiser conhecer esse tipo de vida e o interesse deles, eu achei a explicação, depois de muito tempo, quando eu li pela segunda vez, bem lido, o livro Libertação. Eu falava, mas por que será que tem tanto interesse em derrubar? Por que será que tem, né? Ficam no pé da doutora Marlene, ficam no pé, não sei de quem, né? Qual é o interesse de não querer que os trabalhos em prol do bem comum, né? Da universalização do bem, do amor ao próximo, se repercuta na Terra? Porque simplesmente nos mundos inferiores vivem às custas das nossas emanações mentais inferiores. Simples assim. Se não tem emanação mental inferior advinda da Terra, esses mundos, que são mundos transitórios, não têm nutrientes, não sobrevivem. Certo? E não é interesse. Não é essa a lógica deles. Então, imagine a coitada com essa missão, e sozinha, o que ela não passou, e ela enfrentou, enfim, ela se tornou o quê? Uma abnegada servidora na construção dos valores do espírito. Essa mulher, ela reunia outros tipos de faculdades mediúnicas. A clarividência, a clareaudiência, a incorporação sonambúlica e o desdobramento de personalidade. E ela sentia prazer, a felicidade dela se concretizava em fazer o bem para os outros. Ela se realizava assim. Ela conseguiu esse nível de consciência. Então, a nossa Celina, aqui no caso, ela tinha, portanto, uma ficha enorme, com largos créditos perante a espiritualidade trabalhadora na tarefa do Cristo. Bom, e como que aconteceu? Vamos à comunicação, né? Como se deu a comunicação através de Celina? Bom, no início, a médium desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo, ela levou embora a aura, assim, ela levou com ela a aura brilhante que a coroava, qual se fosse atraído por um vigoroso imã. O sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colou-se a ela instintivamente. Não é que ele fez isso assim, porque ele estava, eu vou me comunicar. Não, ele é espíritos que necessitados, que não estão nas suas faculdades mentais em dia, certo? São espíritos sofredores. Então, o que acontece? O espírito auxiliado por outro colaborador da casa, que era o guardião espiritual, e que o trouxe para os trabalhos, né? Amparou o espírito e ele sentou-se com dificuldade, né? Mantendo ligadíssimo ao cérebro da médium. Da Celina partiam fios brilhantes a envolver aquele irmão inteiramente. Então veja bem, não é porque ela estava no estado sonambúlico que ela não estava nem aí.
Olha o trabalho que ela desenvolve é no nível espiritual, certo? Então, ela se transporta para o mundo espiritual. E ela, em espírito, faz toda essa doação, né, de energias, né, que são visíveis como se fossem fios brilhantes, envolvendo, certo? E apesar do espírito estar ali dominando o aparelho mediúnico, ele não deixava de se sentir controlado, justamente por esse envolvimento desses fios prateados que partiam do espírito da Celina. Aí, olha interessante, Celina se conservava ali zelosa ao pé do espírito ali, né? Como se fosse uma mãe zelosa. Eu quero chamar a atenção aqui. Celina se portava como se fosse uma mãe zelosa. Eugênia como a enfermeira, né? A enfermeira consciente do seu trabalho, vigilante e responsável. Celina, por esta faculdade, esse nível de transe mais profundo, ela se entregava totalmente, assim como uma mãe zelosa, né? Então, ela se dava por inteira no atendimento àquele irmão necessitado. Bom, aí nós vimos, então, considerando os dois casos, que o nível de transe são diferentes, tá certo? Celina é a sonâmbula perfeita. A psicofonia, no caso dela, se processa sem necessidade da ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que ocupa, tá certo? Ela tem uma extrema passividade. E na consciente da Eugênia, ela exerce um controle mais direto sobre o hóspede, através da corrente psíquica. Bom, e aí? Por que o mentor, o Aulus, falou no início, que quando falou da Eugênia, ela colabora, né? E para nós é mais sossegado, né? Assim, por quê? Porque a mediunidade psicofônica, sonambúlica, ela, por exigir esse transe profundo, quando em mãos desavisadas, é o verdadeiro desastre. Tá? Então ele diz aqui, olha, a psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão e ao vampirismo. Por isso mesmo, nos casos dos médiuns sonambúlicos, os mentores têm maior trabalho e fiscalização. Certo? Então, na psicofonia consciente, o médium, ele também é fiscal. Ele colabora ali, né, no processo em si, fiscal do processo. Na mediunidade inconsciente, a fiscalização do processo, ela se dá por meio pleno, na totalidade, pelos espíritos que estão ali são assistentes do trabalho, certo? São responsáveis pelo trabalho. Então, dá muito mais trabalho para a equipe espiritual. Tem que ter uma vigilância de terceiros, que são eles. Tá? Porque o médium, a vigilância dele, se ele não tem uma envergadura moral como a de Celina, ou mais parecida, ou se esforça, é complicado, certo? Então, por quê? Porque no transe da Celina, a dissociação é mais completa. É mais completa.
as áreas da fala são ressaltadas, mas o estado de consciência, ele é muito rebaixado. No outro, o estado de consciência não é alterado, porém, algumas funções cerebrais são minimizadas, mas a consciência está lá. Aqui não, no sonambúlico não. Bom, outros tipos de, outras modalidades, né, de mediunidade, de reprodução de mensagens através da fala, da voz, nós temos também a pneumatofonia. A pneumatofonia não é psicofonia, ela não usa o aparelho mediúnico, a voz, não usa, e ela é da categoria de efeitos físicos, porque o que existe é a voz, que pode até ter um efeito físico de materialização de uma garganta falando, certo? Até pode ter. Ou não tem nada, mas todos que estão no ambiente são capazes de escutar. Então aí exige o ectoplasma do médium, a doação, e é uma mediunidade de efeitos físicos. Já a outra, não, né? A xenoglosia, certo? Que são os espíritos em línguas estrangeiras, exige sim uma mediunidade com transe mais profundo, ou o nível o inconsciente é sobressaltado aí, porque vem à tona aquele domínio que o médium já teve dessa língua. Ele pode não falar coisa nenhuma dessa língua nessa encarnação, mas já falou antes, né? Nós sabemos que o Chico tem relatos, né, dele falando em outras línguas, muitas vezes em algumas, isso na década de 60, assim, ele deu várias mensagens, inclusive também em inglês, enfim. Bom, outra mediunidade que é psicofonia, mas além da psicofonia há um outro fenômeno combinado, que é a transfiguração. Esse processo está relatado no Livro dos Médiuns, por Allan Kardec, o mais assim, expressivo que a gente tem é de uma menina que o irmão havia falecido, um rapaz grande, robusto, um homem grande, e ela era mignon. E ela recebia mensagem psicofônica do espírito do irmão. E ela se transformava, certo? Ela ficava com as características do irmão. E Allan Kardec fez um estudo com outros pesquisadores da época desse fenômeno. E eles chegaram a pesar a moça, a pesar na balança, antes e depois. E ela alterava até o peso. Então ela ficava bem mais pesada durante a mensagem. E ela ficava mais grosseira, o corpo dela, o corpo físico. Então é um tipo de mediunidade que vai exigir o quê? O que é isso aí, gente? É um fenômeno que também usa bastante ectoplasma, certo? Se dá com o corpo, ou seja, a mediunidade, psicofonia, o processo, mas a médium tem essa faculdade de alteração do seu ectoplasma. O ectoplasma, ele assume, certo, a forma do comunicante, que lembra muito o comunicante. Tá? Bom, e nós, para terminar aqui, a doutora Marlene, ela nos alerta o seguinte, e também está no livro sobre os aparelhos usados pela equipe espiritual nesses trabalhos, né? Nós não vemos nada, os videntes, né, que vai ser o próximo tema, provavelmente alguns já eu tenho casos que viram já aparelhos ali utilizados durante a sessão mediúnica, né? E é citado aqui o psicoscópio,
que é um aparelho que mede o quê? Os mentores presentes, eles conhecem a equipe de encarnados. Então eles vão medir o quê? Eles vão medir através da nossa vibração, como que nós estamos, em todos os sentidos, principalmente no sentido da saúde mental, emocional, como nós estamos, entendeu? Por quê? Porque dependendo, inclusive, do estado que nós estivermos, também é feito um tratamento no médium antes dos trabalhos, certo? Uma limpeza, né? Então isso é percebido através do psicoscópio, tá? E eles utilizam esse aparelho antes mesmo do que vocês imaginam. Antes de começar a sessão, eles já estão usando. Nós estamos lá lendo e tal, eles já estão usando, porque dependendo do resultado desse exame, através do psicoscópio, eles fazem o planejamento da reunião, certo? Um planejamento até no sentido de não direcionar alguns tipos de espíritos carregados com algum tipo de fluido para determinado médium, por exemplo, tá? Ou até nem direcionar espíritos para que aquele médium dê comunicação. Depende, se planeja. E a outro aparelho citado é uma tela. É uma tela que parece assim, uma espécie de gaze bem tênue, essa gaze, né, como se fosse plasmática, que é utilizada durante a comunicação, e ela capta, né, o que se passa com o médium. Com o médium não, com o espírito comunicante, e no recôndito do subconsciente. E ela consegue reproduzir cenas vivenciadas por aquele espírito comunicante, para que ele perceba, ele possa acordar, ou para chamar a atenção dele para um fato, ou até mesmo ele perceber, né, alguma ação, alguma atitude dele, né, que está no seu inconsciente, da vida anterior ou de vidas anteriores, que deflagraram aquele problema ali no momento. E através disso, parece que tem uma chavinha que é possível de manejar ali nessa tela. Eles trabalham nesse auxílio. E o espírito que está assistindo, o irmão encarnado que está orientando, é comum, ele intui o espírito que está ali, orientador, o encarnado orientador, para que ele fale, olha, você está vendo alguma coisa aí, você não está vendo algo que estão te mostrando, entendeu? Ele é intuído pelos mentores, os trabalhos, a citar essa possibilidade, que é essa tela onde se pode ver a vida do espírito comunicante aqui na Terra, ou a vida passada ou outras mais atrás. Bom, finalmente, gente, terminando aqui, o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para a nossa responsabilidade. Nós saímos, né, a gente tem um dia atribulado, São Paulo, só quem vive aqui mesmo para entender, né, e mesmo a gente entende, a gente sobrevive. A gente sabe o quanto é desgastante, tudo que está acontecendo, mas a gente tem que chegar na casa espírita para trabalhar, a gente não tem que chegar aqui como se fosse bater ponto. Você entendeu? A coisa é séria. Não, porque às vezes a gente chega assim, ai, vem aqui para fazer o descarrego, para sair. Não é assim. Nós estamos lidando aqui com seres humanos. E qualquer dia desses, somos nós que estamos do outro lado do balcão. Né? Desequilibrados com nossos problemas, que todos nós temos, as nossas idiosincrasias. Ninguém aqui é santo. E a gente quer compreensão nessa hora. A gente quer ser ouvido.
A gente quer uma orientação, a gente quer pôr para fora, falar, mas para depois dessa explosão, se abrir para uma orientação. Certo? Então, nós temos que ter essa consciência quando estamos aqui no trabalho, sabe? Então, é duro a gente se manter, mas é o que eu sempre falo, né? Às vezes a gente tem filho também, que tá, eu falo mesmo, eu falo, não, vocês têm que ir, porque tem que ir, mas não é pra ir desse jeito, não é bater ponto e sair, não. Você tá lá, é assim, 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 porque é uma responsabilidade, gente, são almas humanas, somos nós, entendeu? Só que nós em outra situação. É fazer os outros que a gente gostaria que fizesse. Gente, é 1 hora, 1 hora e meia, vamos nos dedicar ao máximo, né? Então é chegar antes da leitura, fazer uma leitura, um relaxamento, respeitar os nossos colegas, né? Que estão ali, nossos irmãos, e ter essa a rotina da paciência, esse exercício da fraternidade aqui dentro da Casa Espírita. Gente, vamos baixar a bola, né? Porque assim eu falo, eu estou falando para mim. A gente chega aqui, vamos baixar a nossa bola. A gente chega esbaforido, que chega atrasado, que chega... Mas vamos, né? Então é isso, gente. Então acho que não dá nem tempo, falei demais. Muito obrigado. Dúvidas, a gente pode voltar, né, Valdir?